Olá, bom dia. Bem-vindos ao I3ES, isto é IUL Académico. Hoje, em Análise Matemática 1, falaremos então de integração ou primitivação associada a funções trigonométricas e funções trigonométricas inversas. Bem, dando continuidade ao assunto abordado na última aula, vamos falar aqui de algumas integrações como seno, cosseno, tangente, arcseno e arctangente. Vamos começar então. Eu sei que se eu tiver aqui a derivada de seno de x, eu sei instantaneamente que será cosseno. Bem, o que é que acontece? Se eu agora tiver aqui cosseno na minha integração, como é que eu chego a seno? Bem, vamos então descobrir. Se eu tiver algo da estrutura como uma função derivada vezes cosseno dessa mesma função, eu sei instantaneamente o quê? Sei instantaneamente que o resultado será nada mais nada menos que seno de u de x mais um c com c pertencente a R. E eu sei isto porquê? Porque eu tendo a derivada, eu quero chegar à minha expressão original. E eu, desde que tenha estas condições, consigo facilmente aplicar a minha regra. Bem, vamos ver um exemplo prático associado a esta dita regra. Se eu tiver então Bem, o que é que acontece? Eu, para já, vou olhar para a minha regra geral e vou olhar para o caso que eu tenho aqui. O que é que me interessa saber? Interessa-me saber que eu, à frente da minha expressão de cosseno, tenho que ter a minha expressão derivada face à expressão que tenho aqui no interior do cosseno. Ou seja, se eu tenho aqui x ao cubo no cosseno, eu sei que a derivada de x cubo, instantaneamente, será o quê? Eu vou abaixar o expoente, baixo-lhe o grau, derivo x, e o que é que eu sei? Que isto aqui vai dar 3x ao quadrado. Ou seja, eu tenho aqui à frente precisamente 3x ao quadrado, é exatamente aquilo que eu preciso. Porque nós, para aplicarmos este tipo de regras, precisamos sempre de estar nas condições devidas para os podermos aplicar. Neste caso, uma vez que temos tudo, vamos então aplicar a regra. Eu sei então que isto vai me dar seno de x ao cubo mais um c com c pertencente a R. Está assim descoberto então o caso para a integração de cosseno que nos dará então seno. Vamos então agora ver o caso contrário. Se eu tiver aqui então uma integração de seno, como é que as coisas funcionarão? Bem, vamos então descobrir. Agora falando então do caso do seno. Se eu tiver então, sabendo que tenho uma expressão tal que tenho que ter a derivada à frente, vezes o seno de u de x, o que é que isto dará? Bem, o que é que eu tenho de pensar? Eu tenho de pensar que a derivada de uma certa expressão que dará seno é o quê? Eu sei que se eu derivar um cosseno de x, qual é que será o resultado da derivada? Será menos seno de x. Portanto, se eu tiver esta estrutura, o que é que eu à partida sei que isto irá dar? Sei que o resultado será algo que envolva um cosseno, mas, visto haver aqui um sinal de menos, eu vou ter também de o acrescentar. Portanto, eu sei o quê? Sei que o resultado desta regra, por este exemplo que estamos aqui a ver, será menos cosseno de u de x
mais um C com C pertencente a R. Bem, agora se calhar, para vermos um exemplo prático, onde podemos ver melhor isto, poderá ser do género. Se eu tiver aqui a integração de 2x seno de x ao quadrado dx. O que é que eu sei? Para já, vamos fazer exatamente o que a regra nos diz. Vamos verificar a nossa expressão, vamos saber quanto é a sua derivada. Lá está, vamos abaixar o expoente, fazemos um abaixamento do grau, derivamos x e sabemos que isto dá 2x. Ok, novamente estamos nas condições para aplicar a regra. Portanto, eu sei que à partida, estando tudo nas suas devidas condições, saberei que ficará menos cosseno de x ao quadrado mais um c com c pertencente a r. Agora, porquê que eu meti logo menos cosseno? É verdade que eu podia ter feito aqui uma compensação fora, via isto menos como uma constante passava para fora e também estaria certo. Ninguém diria que não. Mas, neste caso, tanto podemos escolher como podemos fazer. Assim, fazemos logo a aplicação direta da regra. Bem, falámos agora de senos e cossenos. Vamos então falar aqui de um caso particular da tangente que faz ponto com uma das regras que aprendemos na última videoaula, para verem como não é assim tão estranho e tão difícil. Imaginemos agora um exercício muito simples, uma vez que isto não é uma regra. Se eu tiver aqui a integração de tangente de x dx. Bem, o que é que eu sei com recurso às funções trigonométricas? Que eu tendo aqui uma tangente, isto é o mesmo que eu ter um seno sobre cosseno. Portanto, vamos desdobrar aqui o exercício. Vai ficar seno sobre cosseno de x, dx. E agora o que é que eu tenho de pensar? Lembram-se de, na última videoaula, temos falado de uma regra que dizia que se eu tivesse, sobre a forma de uma fração, no numerador, a expressão derivada e em baixo a expressão normal, no denominador? Bem, é mais ou menos o caso que estamos aqui a ver. O que é que eu sei? Sei que a derivada de cosseno é menos seno. Portanto, o que é que acontece? Acontece que isto aqui é o mesmo que eu ter, nada mais, nada menos, que logaritmo modo de cosseno de x. Porquê modo? Porque, como aqui daria uma coisa negativa, nós, com o módulo, conseguimos sempre que nos dê algo positivo, permitindo assim uma singularidade. Mais um c com c pertencente a r. Nós, desde que encontremos expressões equivalentes, conseguimos então resolver todo o tipo de primitivas que envolvam funções trigonométricas. Bem, vimos seno, cosseno, tangente. Vamos agora falar das suas funções inversas, arcosseno e arctangente. Desta vez associadas também a funções que tenham logaritmos exponenciais.